Olá, no programa de hoje, contestações ao preconceito contra nordestinos. As raízes da discriminação contra um grupo heterogêneo de 60 milhões de brasileiros e seus impactos. Os caminhos pelos quais esses cidadãos superam barreiras, se emancipam de narrativas e constroem histórias de orgulho e pertencimento. Eu converso com o jornalista e pesquisador em comunicação Otávio Santiago, autor do livro Só Sei Que Foi Assim, a trama do preconceito contra o povo do Nordeste, em lançamento pela editora Autêntica. Bem-vindo, Otávio, um prazer recebê-lo no Mundo Político da TV Assembleia de Minas Gerais. Obrigado, Marco. Prazer meu em poder estar aqui falando um pouquinho sobre esse trabalho que, como você disse, acaba de chegar aí ao mundo pelas mãos da Autêntica. Otávio, você é um jornalista potiguar, de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e o livro é resultado de uma pesquisa de doutorado sua em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, em Portugal. Quais foram as principais observações sociais e experiências pessoais que moveram esse trabalho? Pois é, Marco, é interessante porque eu saí do Nordeste para estudar o Nordeste, né? E eu confesso que não estava no meu plano original, mas aí no dia que eu fui pegar o trem para fazer a submissão do projeto, da proposta de investigação, eu estava numa estação de trem e vi uma senhora brasileira sem conseguir operar a máquina, de tickets, e fui lá ajudá-la. E quando depois eu ajudá-la, ela percebeu que eu era brasileiro e fez: mas você não é daqui, você é da onde? Aí ela disse, eu respondi que era de Natal. Ela falou: engraçado, mas você não tem cara de nordestino. E assim, operando tão bem essa máquina, não tem quem diga que você é do Nordeste. E aí isso fez ecoar em mim, assim, reverberando muita coisa que eu já ouvi na minha vida, e alguns colegas e familiares também já compartilharam que viveram coisas parecidas, né? E daí eu mudei o projeto e fui à Universidade do Minho dizer: olha, eu estou com uma nova proposta de pesquisa, porque eu preciso entender por que o nordestino está tão assentado na cabeça do imaginário nacional como essa pessoa que é uma só, né? É a busca de um padrão, me parece assim, que muitos nos enxergam como um só, com uma única possibilidade de rosto, de características físicas e comportamentais. E, para além disso, além desse padrão, o fato de nos considerarem inferiores, em alguma medida, sobretudo intelectual. E aí, assim, vai somando a isso frases como: nordestino é preguiçoso, nordestino não gosta de trabalhar, nordestino é violento, quer resolver tudo na peixeira. E aí, enfim, somando essas declarações todas, encontrando outras vivências de nordestinos como eu, mas de estados diferentes, que também experienciaram coisas parecidas, eu achei que havia um caminho, sim, para encontrar essa resposta, tanto que o título é uma provocação, não deixa de ser, só sei que foi assim, porque a resposta era muito não sei, né? As pessoas passavam por isso, sofriam isso, mas não sabiam a razão. E aí a gente foi buscar nessa pesquisa o só sei que foi assim, né? O foi assim, para entender como de fato se deu esse processo. As raízes históricas, da discriminação contra o povo nordestino surgem mesmo como um aspecto central dessa obra. Como a região foi associada, Otávio, desde a sua criação a ideias preconceituosas? É importante a gente recuar um pouquinho no tempo, no final do século XIX, quando o Norte e o Sul eram o que existia no Brasil, eram o que existiam no Brasil, duas regiões. Isso não era oficial, mas era de fato como o Brasil se entendia, né? Duas regiões aí desintegradas, duas regiões que não se comunicavam muito bem, não tinham integração nem de transportes, nem comunicacional. E havia naquele momento uma certa falência de uma porção do Norte em razão das secas e das consequências que as secas traziam. Enquanto o Sul tentava se firmar no país como esse tal centro, né? E esse discurso existe até hoje, e a gente sabe que aí veio, a gente está falando aqui de ouro, café e industrialização, aquela velha aula de história, mas que ajuda a explicar como foi que esses Brasis se tornaram diferentes e qual era o sentimento nesse momento, de existir aí duas ilhas praticamente isoladas e separadas pela atenção que se dava à economia que rendia no momento. E aí, nesse abismo que começa a existir entre Norte e Nordeste, o que a gente tem é, na verdade, assim, um campo aberto para o nascimento de narrativas. Nesse momento, a gente tem uma grande seca que coloca o Nordeste numa situação de vulnerabilidade, que é a seca de 1877.
A gente tem a Guerra de Canudos, que é outro momento que tem um grande destaque, uma grande repercussão nacional, porque já havia uma cobertura midiática muito forte. E a gente tem também o nascimento do cangaço. Né? São elementos que vão aí pautando o Nordeste, ainda como Norte, nessa imprensa nacional que vai ficando cada vez mais forte. Na virada do século XX, e eu preciso lembrar que Minas Gerais e São Paulo, naquele momento, se alternavam no poder, na chamada política do café com leite, que também é outra velha conhecida dos bancos escolares, um presidente paraibano entra em cena, que é Epitácio Pessoa. E Epitácio Pessoa entra em cena e tenta mudar um pouco essa história de desatenção ao norte e muita atenção ao sul, ao sudeste. E ele vai criar, então, no papel, o Nordeste. Ele separa a porção do norte que sofre com as consequências da seca, que inclusive inclui a sua terra natal, que é o estado da Paraíba. E a partir daí ele reformula o IOCS, que passa a ser o IFOX, hoje conhecido como DENOX, que é, na verdade, um braço do governo federal para dar uma atenção a essa área vulnerável ao fenômeno. E a partir disso, dessa denominação que ganha um papel, ganha a burocracia estatal, a partir desse envio de recursos de um montante volumoso para essa nova região que já nasce a partir dessa necessidade, sentimentos existiram, né? Curiosidade, incerteza, desconfiança, mas também sentimentos de rejeição a uma região que nascia a partir do desejo ali quase que de um presidente da República, e também já nascia levando atenção e recursos para poder resolver um problema que seria, na verdade, a solução para a sua redenção, colocando essa porção de Brasil em grau de competitividade com a porção que ascendia naquele momento, que era justamente a porção sudeste do país. E, para além disso, a gente tem um deslocamento de mão de obra, que essas secas vão fazer com que os retirantes deixem aí os sertões nordestinos e ganhem cidades como São Paulo, e esses retirantes chegam no momento no qual o que o Brasil queria era modificar o tipo de mão de obra que tinha. Não era o momento de privilegiar a mão de obra nacional, mas sim de olhar com carinho para a mão de obra estrangeira, cuja maior qualidade era ser branca. Pois é, né, uma série de fatores, então, até socioeconômicos, né, que vão explicar, né, essas narrativas. Um dos destaques especificados no seu livro, Otávio, é o impacto de Euclides da Cunha na construção de um imaginário do sertanejo, né, que se consolidou ali nos anos 1920, ligado à indolência, a uma miscigenação excessiva. Como isso se deu, né, e qual a importância de se ressignificar essas leituras? Euclides da Cunha foi um correspondente da Guerra de Canudos. Os Sertões ele nasce como consequência de uma série de reportagens que Euclides já tinha feito na imprensa, reportando esses despachos do fronte. E aí Euclides, com a visão naturalista que tinha, determinista, vai separar a terra do homem, né, e tentar buscar causa e consequência nisso. Quer dizer, essa região ela é falida e por isso ela provoca a falência da sua população, ou é a sua população que não tem competência suficiente para manter essa região ativa e, em teoria, em prosperidade. Então, esse diálogo, na verdade, né, essa ponte que se estabeleceu entre terra e homem e que tem sua marca maior aí na virada de século com o escrito de Euclides e os Sertões, vai pautar muito do que se viu na imprensa também, não só na literatura, mas na imprensa nos anos seguintes. Porque Euclides faz esse encontro, né, entre jornalismo e literatura ao ponto de Os Sertões ser considerado assim, o primeiro livro-reportagem do Brasil. E o que ele escreveu naquele momento chega com uma carga muito de verdade, né? Aqui a gente não vai discutir o valor estético dessa obra, que é uma obra de grande valor estético, mas é preciso entender quais eram os pensamentos que moveram Euclides naquele momento e as consequências dessas palavras. O que a gente tem, na verdade, é um diagnóstico que é muito cruel com essa porção norte, né, que depois viria a ser nordeste, com a sua população, um sertanejo que é tratado como um forte, mas ao mesmo tempo é um sertanejo dito de uma raça inferior, e a gente tem aí a manifestação dessa vontade de racializar o brasileiro e de colocar o nordestino como de uma raça menor, né, criando uma ideia de hierarquia racial no Brasil. E muito do que a gente vê depois é uma réplica disso. E eu estou falando de 20 anos depois, nos anos 20, quando o Nordeste, de fato, ganha
representação dentro do Estado, né? Passa ali em decretos constar como um espaço mesmo, uma novidade geográfica. O que a gente vê muito da imprensa dos anos 20 é uma vontade muito grande de encontrar aquele Nordeste que Euclides trazia em suas narrativas, ao ponto de alguns articulistas mencionarem que não viveram ou não viram aquilo, mas conseguirem descrever, assim, em teoria, com perfeição, os detalhes de uma cena que eles não testemunharam, e quando você vai observar as adjetivações, são adjetivações euclidianas. Quer dizer, era mesmo uma vontade apenas de confirmar o que Euclides já tinha dito na virada de século sobre essa porção de Brasil, que agora, com essa mão de uma campanha, que eu chamo de uma campanha realmente intencionada, a fazer com que houvesse uma depreciação da região e da sua população, essa campanha encontra nesses escritos uma maneira segura e eco também de descrever como eram os habitantes, como era o espaço, e fazer com que o Sul internalizasse essas concepções de forma imutável, que foi o que aconteceu. O que hoje a gente vê, 100 anos depois, é muito, na verdade, a reprodução do que foi dito há um século atrás. Você resgata também no livro, Otávio, a figura de Macabé, personagem de A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, como uma metáfora do apagamento da identidade nordestina. Em que sentido isso se materializa? Macabé é muito útil para a gente entender esse lugar de subalternidade, né, que o povo do Nordeste acabou se colocando em detrimento desses discursos. E quando a gente vai estudar os estereótipos, entender que eles nunca são neutros, eles não surgem por acaso, nem permanecem por acaso, quando a gente entende isso como uma dinâmica pensada para definir qual é o meu lugar, qual é o seu lugar, qual é o lugar de cada um nesse tabuleiro social, Macabeia surge como uma oportunidade da gente entender como esses discursos que nos rodeiam podem pautar a nossa vida ao ponto de nos fazermos não questionar por uma mudança de chave. E o livro se propõe a isso, né? A ser esse palco réplica de tudo que foi dito contra nós nordestinos. Mas Macabeia, ela é essa mulher que ela é inferiorizada e ela internalizou isso de modo tal que ela não luta. Ela simplesmente não consegue lutar porque ela não sabe nem de quais armas ela dispõe. Macabeia se olha no espelho e não se reconhece. É como Clarice diz, já que sou, o jeito é ser. Então, a partir dessa ideia de uma mulher, que no caso representa uma população que foi orientada a ser, ou a ocupar um lugar determinado, o que o livro faz, resgatando Macabé de volta às páginas, é mostrando que essa narrativa, ela é uma narrativa que foi escrita pelos outros sobre nós. E aqui não há uma crítica a Clarice jamais, até porque Clarice era, em alguma medida, nordestina, apesar de ter nascido na Ucrânia. Ela é entendida por nós aqui como uma escritora recifense, né? Recife está na base de Clarice. Mas Clarice, ao escrever Macabeia, e eu sei que fez isso a um certo contragosto lá atrás, porque queriam que ela escrevesse alguém, assim, uma personagem nordestina, ela vai trazer uma personagem altamente complexa, mas que, em poucas linhas, ela representa esse sentimento que foi posto em muitos da população do Nordeste de aceitação. De não só ser vulnerável, mas de aceitar esse lugar de subalternidade. E aí o livro se propõe a ser justamente esse acordar da Macabeia, para se opor a esse complexo de Macabeia de inferiorização, para que a gente possa se levantar, olhar o que está posto e fazer com que as coisas estejam no lugar devido, a partir de informação. O Brasil mudou muito nesses 100 anos, assim, a gente continua sendo um país racista, homofóbico, transfóbico, igualdade de gênero está muito longe do que a gente quer, mas houve alguma evolução. Agora, com relação ao nordestino, ao entendimento do que é o nordestino, é muito difícil você não observar o hoje sem considerar o que está dito há 100 anos. É como se a gente tivesse há um século atravessando as mesmas declarações. O nordestino é preguiçoso, ele gosta mesmo de se prostrar numa rede e ficar aguardando o próximo verão. Não foi dito hoje, isso foi dito há 100 anos. Mas eu já ouvi e vi essa frase, li essa frase agora há pouco tempo. Quer dizer, é uma reprodução de discurso. Eu acho que a gente faz esse movimento exatamente para poder se levantar e dizer, vamos lá, o lugar de cada um foi estabelecido pelos interesses de ontem, mas não podemos deixar que os interesses de hoje façam com que tudo permaneça como está. Talvez sua referência aí às declarações mais atuais seja alguns políticos do Sul e do Sudeste do país que, de fato, se referem ao Nordeste como sinônimo de
miséria e ignorância, né? A gente viu isso recentemente na imprensa, até por parte do governador aqui de Minas Gerais, Romeu Zema. Como que isso é percebido na região? Né? E se o troco eleitoral é que costuma vir a galope desse tipo de declaração? Veja que o STJ entrou em cena para falar sobre essa questão da discriminação contra o nordestino, justamente no contexto das eleições de 2022. Porque, de fato, as declarações ganharam assim, um aumento significativo, né? Uma ideia de querer invalidar a posição política da população do Nordeste, de querer contestar, de querer dizer que o nordestino não é digno do exercício da cidadania. Então isso foi tão forte, e assim, tanta incitação à violência, houve também violência física, que o STJ passou a determinar, né, entendeu que essa discriminação é, na verdade, um racismo. Né? E isso foi muito importante para a gente poder, foi um ganho importante para a gente poder frear esse movimento que acontece, como eu disse, secular, mas que não diminuiu, pelo contrário, aumentou e que encontra, nos períodos eleitorais, sobretudo nas eleições presidenciais, um terreno muito fértil para crescer, né? Para proliferar um discurso de ódio nesse ambiente virtual, assim, inclusive com desejos de que seja promovido, e isso aqui está entre aspas, né, um holocausto no Nordeste, que sejam impedidos de se reproduzir, que haja um boicote ao empregar o nordestino que vem para o sul-sudeste, e um boicote, olha só, justamente o que era dito lá atrás, no início do século XX, né, no sentido de não emprega esse nordestino que vem para cá, emprega o branco, europeu que a gente está trazendo, porque é um projeto de substituição genética, e esse nordestino é miscigenado demais para caber dentro dele. Então, quando eu falo de reprodução de discurso, é muito grande. Sobre essa questão até mais política de declarações de autoridades, você citou o governador Zema, e essa declaração dele, a última assim, que ecoou mais aqui, foi justamente em agosto de 23, quando ele vai fazer uma comparação entre as vacas magras e gordas e quem estaria patrocinando quem, né? E é interessante porque em agosto de 1923, exatamente 100 anos antes, Arthur Bernardes, que é também de Minas Gerais, é quem vai patrocinar essa campanha contra as obras que estavam sendo realizadas no Nordeste, sob o argumento de que as atenções governamentais deveriam ficar no Brasil que dá certo, e não nesse Brasil que já não deu certo nem pode dar. Então, essa é a reprodução do discurso. E aí, no campo político, o Nordeste sempre trilhou o seu próprio caminho em relação a essas escolhas, e isso, na verdade, a gente sabe muito bem que, por mais que represente possa parecer parte desse processo de bipolarização que acontece no país todo, mas o que a gente vê no período eleitoral, essa proliferação desse discurso de ódio, na verdade, um pensamento represado que está ali e que ele vem, né, ele salta por essa motivação política. Mas a gente não está falando de algo que foi construído no dia da eleição. É algo que está ali dentro das pessoas, internalizado, e que a eleição, a conveniência política, ou o pretexto político surge como uma oportunidade de fazê-lo sair e para ser manifestado, e geralmente essas manifestações não são elogiosas. Porque o nordestino, como protagonista de um fato, como protagonista de uma mudança, como aquele que vai, por exemplo, render o Brasil, por que não? Isso incomoda muito mais até do que a sua decisão política. Mas de fato costuma esse tipo de estratégia narrativa ser um tiro no próprio pé, né? O que a gente tem visto em eleições. E, por outro lado, assim, eu também trago no livro como esse discurso, em teoria, pró-Nordeste, para os que pensam que sabem usar, porque a gente está falando aqui de pessoas, de grupos, eleitores, sobretudo, que vão somar forças no sentido de depreciar, de desqualificar. Mas existe também, vale a pena a gente pontuar, Marco, aqueles presidenciáveis que tentam fazer algo, em teoria, a favor do nordestino, e aí o que é que ele pensa, né? As grandes equipes de marketing vão sugerir aí nesse processo de conexão. É ele colocar um chapeuzinho de couro, é ele andar em cima de um cavalo ou de um jumento, porque assim ele criaria uma conexão com o eleitorado, né? Ou então seria mais um discurso sobre não haverá mais consequências da seca no meu governo. São reduções
que a gente vê são reduções, mesmo quando há uma intenção de de criar uma conexão. O nordestino ficou tão reduzido nesse imaginário nacional, a essa ideia de retirância e de ser uma população em deslocamento, que os argumentos, quando esses presidenciáveis vêm aqui no Nordeste, são sempre esses argumentos rasos, é uma repetida de narrativa, assim, uma repetição de narrativa, e que sempre vai colocar a discussão nesse lugar. A gente não consegue aprofundar a discussão, a gente não consegue pensar em alternativas econômicas para o Nordeste, a gente não consegue considerar o Nordeste científico, o Nordeste do conhecimento, porque o papo, né, a busca de conexão está sempre baseada em um político que vai comer pastel, como em São Paulo ou em Belo Horizonte, mas aqui ele vai comer pastel com dois diferenciais, com chapéu de couro na cabeça e com um jumento sendo guiado sendo levado por um animal. Quer dizer, essa cena que na cabeça desses políticos até bem intencionados funciona como uma senha de acesso para dialogar com o Nordeste. O livro também faz um alerta, né, sobre os perigos de se generalizar a população de 9 estados diferentes. Há muita diversidade cultural, social e econômica, Otávio, que é pouco reconhecida ainda aos olhos do restante do país. Pouquíssimo. O Nordeste é plural mesmo, é enorme, e aí são 60 milhões de pessoas. E a gente faz uma meia-culpa também, porque essa caracterização, essa ideia de reduzir, a gente sabe que vem de fora para dentro. Reduzir a população é um projeto, isso é fato. Agora, houve uma internalização desse discurso. E a gente tem várias pessoas que falam bem sobre isso, assim, a Duval Muniz também foi um grande contribuidor desse tema, Inadi Castro, Zaidan Filho, Francisco de Oliveira, e eu cito aqui todos que vieram antes, porque eu acho que é importante a gente sempre valorizar a construção do conhecimento, né? Eu sei que outros virão depois de mim, que bom que virão, para mostrar que esse Nordeste plural, ele também é, em alguma medida, consequência do próprio nordestino, nesse aspecto de generalização. Eu não falo de diminuição agora, mas sim de generalização. Por quê? Quando houve essa definição de que agora éramos uma região, essa região precisava existir para resistir. E aí a elite intelectual e política do Nordeste daquele momento, da década de 20, 30, tratou de buscar uma embalagem para essa região. Ora, já que existimos no papel, e isso pode ser vantajoso do ponto de vista existencial, né? Porque, enfim, passamos a constar nesse orçamento da União de um jeito que há muitos não constávamos. Agora vamos embalar, né? E aí é quando o Brasil também está nesse pensamento de definir símbolos. É quando a gente diz ali em 30 que o brasileiro agora o Brasil é o país do samba, o Brasil é o país da feijoada, Nossa Senhora da Aparecida é a nossa padroeira, que é uma figura negra. Então, nesse momento dos símbolos, da definição de símbolos, a elite intelectual e política do Nordeste também se agarra nesse discurso do que vem a ser esse Nordeste, né? E aí a gente pode, sim, olhar e entender que foi uma construção discursiva. E nessa construção discursiva, para que houvesse unidade, houvesse sentido, houve também generalização. Né? E aí a ideia de que nós somos um só e comemos a mesma coisa e dançamos o mesmo ritmo. É engraçado porque aqui no Nordeste, nem no Carnaval se dança a mesma coisa. Que em teoria é a festa mais de unidade nacional, né? Mas aqui, se você pegar Recife, Salvador, Fortaleza, cada um vai promover o Carnaval à sua maneira. Então, não existe, de fato, essa homogeneização na gastronomia também não, nos hábitos, na nossa linguagem, a ideia de um sotaque nordestino único, isso também é falacioso, é produto da TV. E aí, como consequência disso, né, dessa construção que veio a partir de quase uma acusação, nascemos com uma acusação, depois nos rotulamos para poder existir. E assim estamos atravessando um século, ainda ligando a televisão e vendo produtos audiovisuais tratando esse nordestino como uma coisa só, sem respeitar essa densidade. Quer dizer, a novela se passa em São Paulo, a novela se passa nos Pampas Gaúchos, a novela se passa no Pantanal. Mas quando é Nordeste, a novela se passa no Nordeste. E as férias são no Nordeste. Ninguém diz assim, eu vou passar as férias no Sudeste. Mas no Nordeste a gente passa férias, porque é esse lugar comum. E aí isso assim parece simples, parece uma coisa, mas é só uma questão de se referenciar, mas veja quantas histórias, possibilidades, manifestações artísticas e culturais, quanto conhecimento está sendo suprimido em favor desse rótulo, dessa generalização. E é nesse engessamento que a gente sufoca coisas que poderiam até
fazer com que a vitrine do Nordeste, na vitrine do Nordeste constasse outros produtos, além desses que já estão, e que acabam associando a gente a uma história única. Eu trago no livro até isso, um pouco do que Chimamanda nos deu, né? E também de Eduardo Said. Eu acho que o livro tem uma coisa interessante que é Eduardo Said com orientalismo e Chimamanda com a história única, assim, lado a lado, para mostrar como é que a gente chegou nesse lugar, onde é que a gente está agora e como é que a gente pode sair dele. Sobre o futuro, queria terminar nossa conversa falando dele. Né? Para além dessa questão legal, né, do reconhecimento já feito pela Justiça de equiparar injúrias contra nordestinos ao crime de racismo, o que pode ser feito em termos de educação, né, e de autoconsciência do próprio nordestino? São dois aspectos que você também toca na obra, né, para que essa realidade seja transformada e que o nordestino lide melhor, né, com esse contexto e consiga uma emancipação. Acho que conhecimento, sabe? É a gente poder compreender de fato a nossa história. E como é que o que a gente acha que é certo, que foi dado como real, checar se realmente foi ou não. O livro se apresenta aí com esse palco réplica, porque eu entendo que todo esse enfrentamento que a gente já fez com diversas outras pautas, como eu disse a você, do racismo, da igualdade de gênero, ela foi feita com muita informação. E faltava, eu acho que algum produto bibliográfico do Brasil de hoje, de 2025, que pudesse conectar referências muito atuais, como memes, por exemplo, como vídeos que viralizam na internet, com esse conteúdo histórico. Porque a gente sabe que é difícil você chegar para qualquer pessoa, nordestino ou não nordestino, e dizer assim, olha, senta e estuda, né? É um esforço que a gente faz sempre, a vida toda. Mas nem todo mundo está pronto para isso a todo tempo. Então, assim, você construir algo que que permita você entender o passado olhando para o hoje, eu diria que esse é um caminho que foi percorrido aí justamente para munir as pessoas de informação. E com essa informação a gente vai poder fazer um enfrentamento. Com essa informação a gente vai poder virar a página. Deixar a coisa daquela frase não intencionada, eu pensei que estava sendo elogioso, foi sem querer, para de fato entrar no campo do não, olha só, a gravidade disso. Onde é que isso vai buscar? O que é que isso traz para hoje? Né? O que é que do ontem é importado para o agora? A gente consegue visualizar isso com o livro e consegue fazer o enfrentamento. Eu acho que não tem enfrentamento sem informação. E aí o apelo que é feito, né, que é quase um grito de liberdade, digamos assim, nesse produto que está sendo entregue agora por mim pela Autêntica, é no sentido de parem de enlatar o Nordeste, parem de rotular o Nordeste como uma coisa só, parem de nos engessar. E ao fazer isso, todos vão estar contribuindo para que a gente possa sair dessa caixinha aí pequena onde o nordestino foi colocado e abraçar as muitas possibilidades existentes, né? As narrativas do ontem, do hoje, do amanhã. Somos muitos e por isso mesmo não cabemos num lugar tão pequeno. Nosso lugar é um pouquinho maior que esse aí reduzido que foi dado para nós. Otávio, muitíssimo obrigado por essa conversa conosco aqui na TV Assembleia. Eu sou uma testemunha ocular da diversidade do Nordeste. Passei ao longo da minha vida, seja a trabalho, eu passei por 8 estados dos 9 da região e estou com a viagem marcada para o Piauí, inclusive que é o último que faltava para fechar esse ciclo. Viva o Nordeste brasileiro e boa sorte aí na divulgação da sua obra. Marva, agradeço demais. Faço esse apelo também a todos os nordestinos e não nordestinos que estão nos acompanhando. Procure o livro Só Sei Que Foi Assim, A Trama do Preconceito contra o Povo do Nordeste. E a você, particularmente, eu desejo boas férias no Piauí. Você viva aí plenamente tudo que esse estado maravilhoso tem a oferecer para você. Grande abraço. Eu conversei com o jornalista e pesquisador em comunicação Otávio Santiago. Falamos sobre o livro de sua autoria, Só Sei Que Foi Assim, A Trama do Preconceito contra o Povo do Nordeste. A obra em lançamento pela editora Autêntica destaca os elementos que forjam há mais de um século representações estereotipadas, discriminação e xenofobia em relação à cultura regional de milhões de brasileiros e aponta alternativas para a superação dessa chaga. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.